Graça e paz, amados. Bom dia, bom dia, bom dia. Sou o pastor Maciel Santos, faço parte do Ministério Vida Cristã. A gente está aqui com o programa Vida Cristã, uma vida com Deus, em Tenente Laurentino, né? Todos os domingos, de 8 às 9 horas, a gente está aqui pregando as boas novas, transmitindo o melhor do Senhor. E estamos aqui para abençoar a sua vida, abençoar transmitindo a palavra, transmitindo o melhor de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Agora a gente está ao vivo, né? Tá entrando aqui, tá com louvor, mas daqui a pouco vamos entrar ao vivo e já começar a transmitir a palavra de Deus. E creio em nome de Jesus que Deus vai falar com você hoje também, vai falar ao seu coração. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu creio que Deus está buscando, está renovando, está dando perdão de pecado, trazendo as pessoas tirando das trevas, trazendo para a luz, trazendo entendimento e compreensão daquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, para a glória do Senhor Jesus. Então, eu creio que nessa live agora você não caiu de paraquedas, eu costumo dizer. Deus colocou você aí hoje e eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar grandemente conosco hoje através da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus, é muito bem-vindo. Estamos agora ao vivo na rádio 87,9 FM, Tenente Laurentino, a mais alta do Rio Grande do Norte, e transmitindo as boas novas em nome de Jesus para a glória do Senhor Deus. Amém? Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Muito bem-vindos. E vamos entrar agora, já vamos estar entrando ao vivo, tá? Não sai daí, vai aproveitando, compartilha a live também, abençoe outras pessoas, transmitindo a palavra de Deus, transmitindo o Evangelho. Eu creio em nome de Jesus que o melhor presente que você pode dar para alguém é a palavra do Senhor, é a oração por aquela pessoa também. E sabemos que é uma necessidade gigante de estar ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E vamos entrar agora e anunciar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus bom, que Deus fiel. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Ele é fiel, louvado seja Deus. Aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, estamos de volta. Estamos de volta com meditação na palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você é muito bem-vindo. Está no lugar certo, eu creio em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Versos 6 e 7 diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus,
o Senhor, assim também andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Olha só, amados, aqui o apóstolo Paulo, ele transmitindo aqui para a igreja de Colossenses, né, a confiança e a alegria da igreja estar firmes na palavra, firmados na fé. E aqui a gente se depara com o apóstolo Paulo, mais uma vez, orando pela igreja. O apóstolo Paulo, ele costumava orar pelas igrejas, ele costumava estar transmitindo essa confiança também no Senhor. Ele orava sempre pelo crescimento da igreja, né? Pelo crescimento da igreja do Senhor. E Paulo aqui tem mais uma oportunidade de estar orando. A gente vê ele orando pela igreja de Éfeso, a gente vê ele orando pela igreja dos Filipenses. E aqui agora os Colossenses, ele diz assim: eu oro. Assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz assim: como você recebeu Cristo Jesus, andai nele. Continua andando nele. Justificado, eleito, escolhido, lavado pelo sangue do Cordeiro, andai nele, sabendo que os seus pecados foram perdoados, que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, que já não há mais condenação para aqueles que estão debaixo da sua graça soberana. Deus nos alcança, justifica o homem do pecado, né, por meio do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, e traz uma compreensão de que, de fato, somos filhos, somos herdeiros do Senhor e precisamos andar como filhos de Deus. Eu costumo ver essa oração aqui do apóstolo Paulo como que não podemos perder a nossa identidade em Cristo Jesus. Não podemos perder a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? É que é filho, herdeiro, amado, justo, eleito, escolhido de Deus e que foi salvo por Ele. Né? Não podemos perder a nossa identidade, porque às vezes acontece, meu amado, minha amada, que as circunstâncias do dia a dia, as adversidades do dia a dia, faz com que a gente às vezes esqueça da nossa identidade, da nossa posição em Cristo Jesus. Quem somos nós em Cristo Jesus? Essas dificuldades que vai surgindo no dia a dia, às vezes quer nos oprimir e vem como um rolo compressor, né? E às vezes quer fazer com que a gente esqueça de quem somos nós, esqueça das promessas do Senhor, esqueça do que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. E a Bíblia diz que assim como recebeste Cristo Jesus, andai nele, como filho, como eleito, como escolhido, sustentado pela graça de Deus, sustentado por esta palavra, guiado, movido pelo Espírito Santo. Recebeu? Continua, é um continuar, continuamente andando nele, vivendo por ele, para a glória dele, não deixando que as circunstâncias do dia a dia, não deixando que as adversidades do dia a dia roube aquilo que foi colocado no seu coração, que é a convicção de que você foi escolhido por Deus e que você também recebeu perdão de pecados, que se não recebíamos perdão de pecados, a gente estava perdido, né? A gente estava perdido. E a palavra, ela fala fartamente de quão somos abençoados pelo sangue do Cordeiro, quão somos abençoados e redimidos com aquele que foi lá na cruz, tomou nosso lugar, se esvaziou de si mesmo para nos dar salvação. Às vezes ficamos, será que Deus me ama? A prova maior de amor é onde Deus deu o seu Filho em nosso lugar. Essa é a maior prova de amor. Mas Deus esqueceu de mim, Ele não esquece da gente jamais. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Essas são as promessas de Deus que tem para você e que às vezes as circunstâncias do dia a dia querem nos roubar, amado. Isso mesmo, que a promessa do Senhor é que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente seguirão-nos todos os dias da nossa vida. Ele tem nos sustentado, tem nos guardado e não podemos esquecer disso. Nunca, jamais esquecer de que tem um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, gracioso, cheio de misericórdia para mim e para você que tem guardado a gente todos os dias. Então, assim como recebeu Cristo Jesus, andai nele. Viva para Ele, viva para a glória dEle, cheio do Espírito Santo, cheio do favor de Deus. E Paulo, ele na sua oração ainda aos Colossenses, ele diz, nele como radicados.
Nele radicados e edificados. Olha que coisa linda. Vamos lá. Nele radicado, ele está dizendo assim, ó, nele enraizado. Enraizado em Cristo Jesus. Amados, sabe o que está enraizado em Cristo Jesus? A Bíblia diz lá em João 15 que somos um ramo enxertado na videira. Entenda que um ramo, ele por si só não tem vida, é um galho de árvore. Ele sozinho ele não tem vida, ele não tem vitamina, ele não tem vida própria. Ou seja, um ramo, um galho, ele depende da árvore, ele depende do tronco dessa árvore, né, em si para produzir fruto e para ter vida. E a Bíblia diz lá em João 15 que estamos enxertados nessa videira. E sabe quem é essa videira, meu amado e minha amada? É Jesus Cristo. Fomos enxertados nele pela misericórdia do Senhor. A nossa substância, a nossa vitamina, o nosso vigor vem de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa melhor ainda, maravilhosa, que sabe quem é o agricultor? Sabe quem é que está cuidando? É Deus. A Bíblia diz que Deus é o agricultor. Deus ele vai cuidando, vai podando, vai mudando a mente, vai fazendo com que essa pessoa cresça mais e mais. E sabendo que o nosso sustento, nossa sustentabilidade, o nosso vigor e a nossa força está em Jesus. Está na palavra do Senhor. Está no receber da palavra, no se alimentar da palavra. O alimentar da palavra é Deus cuidando. Então, assim, os frutos que vêm de nós mesmos são frutos do Espírito. E é para ser frutos do Espírito pelo fato de sermos nascidos de novo, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Veja que o que eu estou trazendo para você aqui, que não pode perder a sua identidade, apesar das circunstâncias, você é filho de Deus, você está enxertado em Cristo Jesus, e quem está cuidando de você é Deus. Ele não perde o controle, ele não perde as rédeas das coisas, ele não deixa a coisa desandar, porque ele é soberano, ele é perfeito e está cuidando do seu povo. Nele, enraizado em Cristo Jesus, enraizado na palavra, enraizado em Deus. Só assim você pode se manter de pé. A Bíblia diz que nos últimos tempos Deus vai abalar para que o inabalável fique de pé. Deus vai abalar para que o inabalável fique de pé. Olha só os enraizados, aqueles que construíram a casa na rocha, é o que realmente vai ficar de pé. Aquele que não depende de homens, mas depende de Deus. Aquele que não depende da sua própria força para estar de pé, mas depende do Senhor. Lembra do que Jeremias diz? Jeremias diz que, está lá em Jeremias 17, 7, onde ele diz que bem-aventurado é a árvore cujas suas raízes está no ribeiro, no rio, que quando mesmo vem um tempo difícil, mesmo que haja um tempo de seca, mesmo que não tenha um tempo de produtividade, aquela árvore está sustentada, está verde, está produzindo fruto. Independentemente do tempo que esteja à nossa volta, independentemente das adversidades, independentemente das dificuldades que venham a surgir, mesmo assim, o nosso alimento, a água pura, verdadeira, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Deus, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos guardando. Essa é a videira verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueça da sua identidade em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é você? Paulo diz assim, ora, como recebeste Cristo Jesus, assim também andai nele. E nele o que? Erradicados, enraizado, firme, sustentado nessa palavra que tanto que traz vigor para nós e que tem sustentado a gente todos os dias. E na oração aqui do apóstolo Paulo, ele não diz só radicados, mas também edificados, confirmados na fé, edificados. Uma pessoa edificada, justificada, eleita, lavada pelo sangue do Cordeiro. Salvação foi dada para você. Salvação foi dada para você. E você foi edificado, sustentado, crescendo na fé. Veja que é uma oportunidade para a igreja, porque a Bíblia diz que a fé não é de todos.
Existe uma medida de fé que foi dada ao coração do seu povo e a fé não é de todos. Então você é um grande privilegiado de ter recebido uma medida de fé para crer em Cristo Jesus. E essa medida de fé, a Bíblia diz que o meu justo ele vive por fé, como diz lá em Romanos, capítulo 1, né? Não, verso 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Aí diz no verso 17 que o justo ele vive por fé. Ele vive por fé. Você foi chamado para viver por fé, de fé em fé. O fato de ouvirmos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você está enraizado, alicerçado no Senhor pela fé. Você foi chamado a crer no Senhor Jesus pela fé somente, e edificados, confirmando, Paulo diz aqui, confirmados na fé. Ou seja, andando no Senhor Jesus, andando para a glória de Deus, como filho, como eleito de Deus, né? Radicados, enraizados em Cristo Jesus, não deixando que as coisas te abalem, não deixando que as dificuldades sejam maior do que Cristo fez por você na sua vida, edificados, e isso confirma a fé. E tem um grande resultado nisso. Vamos lá. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Tal como fossem instruídos, assim como você aprendeu, assim como Paulo diz assim como eu ensinei a vocês. Instruídos aonde? E como? Instruído na palavra do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você só consegue e só mantém-se de pé se você estiver firmado na palavra do Senhor Deus. Você só consegue estar firmado na igreja se você estiver firmado na palavra e não em homens. Não se firme em pastores, não se firme em amigo, mas se firme na palavra de Deus, que é o que sustenta você todos os dias, que é o que mantém você na igreja, é o que mantém você ouvindo a palavra, firmes avançando na fé. Não tem outra forma, não tem outro meio de a gente se sustentar a não ser sustentado pela palavra do Senhor Deus. E quando você é sustentado pela palavra de Deus, quando você está alicerçado nas Escrituras, é tão poderoso isso, porque vai transbordar de alegria o seu coração, vai encher do glorioso poder de Deus no seu coração, porque vem por meio da palavra. Porque vem por meio da palavra de Deus. Essa trindade trabalhando sobre nossa vida é maravilhoso, é fantástico. Porque há uma dependência do Espírito Santo o tempo todo nosso para que seja guiado, né, na palavra. Assim como Cristo morreu por nós e levou sobre si todas as enfermidades, levou sobre si toda a condenação do pecado, assim também como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nos firmar e garantir uma salvação e vida eterna. Essas verdades ela é transmitida por meio do Evangelho, por meio da palavra do Senhor, que nos guia. Então note, você, meu irmão, você, minha irmã, que já recebeu o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo, ou que você ainda não recebeu, entenda uma coisa só. Quando nos deparamos com algumas dificuldades, eu não sei se você depara com dificuldades, porque eu deparo com dificuldade todos os dias. E o Espírito Santo começa a lembrar em nossos corações a palavra do Senhor, as promessas de Deus. A dificuldade vai se levantando, mas a palavra diz isso, mas a palavra diz aquilo. Ele vai pregando para você, vai fortalecendo você. Com um pouco você está se alegrando na palavra, se alegrando no poder de Deus. Ou seja, edificados, como a Bíblia diz, radicados, firmes, enraizados na palavra do Senhor, que é o que tem nos sustentado. A Bíblia diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Assim como a Bíblia também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ela está falando a mesma coisa aqui. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Meu irmão, minha irmã, hoje vivemos em um tempo aonde jovens, aonde essa geração tem sofrido muito com ansiedade, tem sofrido muito com problemas na alma mesmo, como se diz, e o fato de não ter a palavra, ficam desesperadas sem saber o que fazer, não tem um norte, não tem um guia. E entenda que o que nos guia é a palavra do Senhor.
O que nos trata é a palavra do Senhor. Sabe o que Paulo diz? Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Veja, não se conformar e não se amoldar às coisas desse mundo, mas renova a mente. E como é que renova a mente, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Ela renova a nossa mente, ela destrói fortalezas que foram criadas a sua vida inteira e constrói paredes mesmo, de fato, que dá glória a Deus, que glorifica o Senhor, que alicerça você a Deus, que faz você dependente do Senhor. Ou seja, esse crescimento ao qual a Bíblia constrói, que é renovando a vossa mente, você com a mente renovada, você vai viver em outro nível de vida. Aí ele diz assim, qual o resultado disso, de uma mente renovada? Qual o resultado de uma mente transformada? Aí só assim você vai poder experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não tem segredo. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Renova a mente. Pela pregação do Evangelho, pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ouvir e atender, ouvir e receber a palavra de Deus. Para que você esteja enraizado no Senhor, dependendo do Senhor. Para que quando você olhe para as adversidades do dia a dia, você saiba lidar com ela, com sabedoria. Por quê? Porque a palavra dá sabedoria. A palavra ela é perfeita, ela é o poder de Deus atuando. E ela trabalha em nossas vidas em todas as áreas. Então, todas as áreas que você precisa mudar, que você precisa crescer, você encontra nas Escrituras. Tão poderoso. Entenda uma coisa, não adianta, a gente tem isso em nossas casas, uma Bíblia fechada. Uma Bíblia fechada não passa apenas de um livro. Não passa apenas de um livro. Não é a folha da Bíblia que é santa, mas é o conteúdo. É o que está escrito. Não adianta a gente manter uma Bíblia aberta somente para espantar o mal, alguma coisa do tipo, se não sabe o conteúdo. É o conteúdo que edifica, que é o poder de Deus, que transmite que é o que transmite as boas novas, é o que molda a nossa mente, é o que transforma a nossa mente, é o que traz convicções. Então, está no usufruir, está no mastigar, no ruminar a palavra, para que assim a gente possa crescer, para que assim a gente possa ficar alicerçado nas Escrituras e crer no Senhor. Você parou para ver o quanto Deus é tão bom, que Ele se deixou conhecer? A gente sabe que Deus não se deixou conhecer na sua plenitude, na sua total, digamos assim, glória. Ele se deixou conhecer um pouquinho, e o pouquinho que a gente pode conhecer a Ele, conhecemos por meio das Escrituras. Como chegar até Deus? Por meio de Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, que Ele se revelou de muitas formas, de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas, e nos últimos dias se revelou através do Filho. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, que Ele deixou a gente conhecer Ele por meio da criação, por meio da natureza. Então, olha que Deus maravilhoso. Ele deixa a gente conhecer Ele por meio das Escrituras também, para que a gente possa crer nele. Crer nele e saber que nele é o que está a vida. Nele, de fato, é o que tem nos sustentado. Conhecendo Jesus, conhece o Pai. Olha para Jesus, você vai entender o Pai. A Bíblia o tempo todo nos leva a crer em Jesus como um meio, a única salvação, a única porta para que a gente possa adentrar os céus e glorificar o nome do Senhor Deus. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, não deixe que as dificuldades, não deixe que as diversidades, que só parece que não é, né, que sejam maiores do que Cristo fez pela sua vida. Não deixa, não perca a sua identidade, que você é filho e é filho amado. Veja que, além das dificuldades que surgem, ainda há as setas malignas também que colaboram para isso. Jesus, ele, quando foi batizado nas águas, ele ouviu: este é o meu filho amado. Deus fala: este é o meu filho amado. E a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado.
E depois de 40 dias, Satanás chega para ele e diz assim: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Veja a colocação: se és filho de Deus. Ele colocando dúvida. Jesus tinha acabado de ouvir: este é o meu filho amado. Satanás vem: e se és filho de Deus? No nosso dia a dia, meu irmão, minha irmã, não é diferente. As setas malignas, a dificuldade, vai botar dúvida no seu coração de que se és filho de Deus, será que você é filho de Deus mesmo? Ou não? Por que você é filho de Deus e passa por dificuldades? Por que você é filho de Deus e as coisas surgem assim, que parece estar tudo dando errado? Jesus não enganou ninguém, ele deixou bem claro, né, que nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. O próprio Jesus diz que a gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, ele já venceu. Então, o evangelho não é aquele evangelho cor-de-rosa que você confessa Jesus, que você recebe o Senhor, que você passa a viver para Ele e tudo vai dar tudo certo, está tudo dando certo, não. Vai ter dificuldades, até porque a Bíblia diz que é as dificuldades que faz eu e você crescer. É nas dificuldades que a gente amadurece, é nas dificuldades que a gente cresce, é nas dificuldades que a gente avança. Então, a Bíblia ela deixa muito claro que a gente vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu me lembro agora de Asaf, por exemplo, Salmo 73, onde Asaf diz: Senhor, eu não entendo. Eu vivo para o Senhor, eu glorifico o Senhor, eu estou no templo todos os dias. Eu vivo para a glória do Senhor, Jesus. Aí eu olho lá para fora, aqueles que não buscam o Senhor, ri da sua palavra, eles não adoecem, eles estão felizes, eles não glorificam o Senhor, não querem o Senhor, eles prosperam. E para mim parece que tudo dá errado. Eles chegam até a dizer assim: parece que eu levo uma surra todo dia. É dificuldade por cima de dificuldade. Aí Deus diz assim: filho, mas olha o final deles. E olha o seu final. Olha como isso termina. Um povo termina na glória, mas outros que estão na treva permanecem nas trevas. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, apesar das dificuldades. Há uma graça todos os dias disponível para mim e para você, para que a gente possa lidar com as coisas. E eu encerro dizendo que não esqueça da sua identidade, de quem é você. As promessas do Senhor é para você, filho eleito escolhido. As promessas de Deus é para você. A Bíblia diz: arrependa dos seus pecados. Molde a sua vida. Mude a direção. Mude o curso da sua vida. Tenha uma mente transformada. Tenha uma mente transformada, uma alma confrontada dos seus pecados, para que assim, agindo o arrependimento, você tenha salvação, tenha uma mente renovada e possa experimentar o melhor de Deus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida nesta manhã de domingo, que Deus continue prosperando você e, apesar de tudo, que Deus busque você. Se você ainda não foi alcançado pela palavra, eu creio que Deus está alcançando você hoje, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida. A gente está aqui todos os domingos, a partir das 8 horas, de 8 às 9 horas, transmitindo as boas novas, transmitindo o Evangelho. E você tem um encontro marcado comigo, domingo, às 8 horas, eu espero você para a glória do Senhor Jesus, para que a gente possa estar usufruindo da palavra de Deus, sendo edificados e avançando para a glória de Deus. Veja aqui algumas pessoas que estão aqui na live assistindo. Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz. Deus abençoe vocês.